E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar nada mais nada menos que Zero Tolerance Hinder ou 0562 CF. Vamos lá. Existem duas versões desse canivete, o 0562 e o 0562 CF. O CF significa Carbon Fiber, ou seja, fibra de carbono, que é o material utilizado neste cabo. O 0562, somente, sem o CF no final, eles utilizam G10 aqui. E outra diferença na lâmina é que o CF ele é usado o aço CT, não vai aparecer, não dá para você ler direito, CTS 204P, e no 0262 só ele é usado o Elmax Steel. Fora isso, a receita é basicamente a mesma. Eu primeiro quero agradecer ao Gustavo Silverstone que me emprestou esse canivete, que é belíssimo e com certeza está fazendo falta nos bolsos dele. Eu vou falar um pouquinho desse canivete. Ele é um canivete espetacular, feito da ZT, em colaboração com o Hinder, da Rick Rinder Knives, a qual eu gosto de ter um, certo? Eu tenho o privilégio de possuir um Hinder. Vamos falar disso depois. Vamos lá. Lâmina. 3,5 polegadas de lâmina, que eu já te disse que é o CTS 204P aço inox. O que é esse aço? Esse é um aço receita semelhante, parecida, próxima ao M390. É que assim como existem fabricantes de carros, tipo Ford, Volks e Chevrolet, existe de aço também. Então eles fazem um aço mais ou menos parecido e cada marca tem um nome. No final não faz tanta diferença assim. Que é esse CTS 204P. E agora? O que você acha desse aço? Vamos deixar um pouquinho mais para frente? Vamos lá. Essa lâmina ele é baseado no Slicer Ground, ou seja, ele é um modelo que é feito para fatiar da Hinder. Mas, como todo bom Hinder, ele ainda assim ele é bem grosso atrás do fio, né? Então, se você passar a mão nele aqui, ele não vai ter um poder de corte como no Paramilitary 2. Mas ele tem um poder de corte maior do que dos outros Hinders. Coloque-se e entenda assim, tá? E se você pode olhar, normalmente as facas elas são feitas o grind dessa forma, reto. Eles colocam dessa forma e fazem assim, resultando nessa forma, né? Daqui para baixo ele começa a afinar, né? Isso assim, daqui para baixo, daqui para baixo e daqui para baixo. Então ele é colocado num ângulo diferente, o desbaste dele, né? Enquanto normalmente é reto. Isso é o Rinder que fez, né? O Rinder que fez e baseou isso, eu acredito, né? Ele vende assim. A ponta típica do Rinder, com aqui em cima um pouco mais grosso e ainda assim uma ponta que resistente. Ele nunca coloca uma ponta muito frágil. Inclusive na Bowie ele coloca uma ponta resistente. Então é uma característica da Hinder, sim. Então esse é o modelo Slicer Ground. Ele corta mais, mas ele não espera um poder milagroso de corte, certo? Ele é um flipper, certo? Então você põe o teu dedinho aqui atrás e ele abre lindamente. Ele tem o IKBS, que é o sistema com que ele tem tipo uma roldana, né? Uma peça de plástico ou de metal, não sei do que é, com umas bolinhas dentro que ajudam na suavidade dele, né, gerando menor atrito com a lâmina,
com isso tornando a abertura mais suave, que torna isso possível. Só para você falar, só para eu te dizer um pouquinho, a Hinder não tem isso. Meu Deus, por que um canivete da ZT tem e o da Hinder não? Porque teoricamente isso deixa o canivete um pouquinho mais frágil. E a Hinder não gosta disso. Teoricamente, será que vai fazer tanta diferença? Provavelmente não. Certo? A abertura aqui em cima ele tem o Torx, embora ele seja diferente, os parafusos, ele usa o Torx aqui dentro. Ele é feito o acabamento Stonewashed aqui em cima, aqui satin. O cabo é inteiro o Stonewashed, a parte de titânio. Essa aqui ele tem um over travel, ou seja, esse disco serve para você proteger caso você abra excessivamente a trava, force ela para fora quando você for abrir ou você entregar esse canivete na mão de alguém que não conhece canivetes. Só para você ver como que um Hinder é. Sim, ele tem esse, é a mesma coisa, só que fica meio escondido embaixo do clipe. O clipe dele é Deep Carry. Eu coloquei o lanyard aqui, ele estava aqui, mas o Ban encanou que que a lâmina pegaria e poderia estragar um pouquinho a fiação. Eu acho uma frescura, eu poria ali atrás mesmo, mas como o canivete não é meu, eu tirei, tá? E coloquei no cabo ali e ficou por aqui por enquanto. Ele não tem um lanyard hole específico, algo diferente do Hinder original que possui. O cabo aqui em fibra de carbono, ele não cria uma super aderência, mas é confortável ao tato. A ergonomia típica das Hinders, a traseira aqui atrás dá uma pega legal, tanto na frente quanto atrás. Aqui um lugarzinho para você descansar o seu dedão com uma certa aderência, evitando que o seu dedo deslize para frente. Assim como no reverse grip, ele ainda funciona lindamente. Eu gosto que o flipper ele funciona como uma guarda a hora que é aberto. A hora que você abre, ele funciona como uma guarda, impedindo os seus dedos de passar para a lâmina. Eu não sei qual a probabilidade disso acontecer, mas isso diminui ainda mais. O acabamento espetacular, Open Pillar Construction, ou seja, aberto atrás. Quando você fecha ele, muito justinho, muito bem acertado. Acabamento primoroso, primoroso, primoroso. O clipe profundo no bolso, vamos colocar assim em portuguesão, ele é diferente, tá, dos Hinders comuns. E nesse modelo que eles tentaram imitar mais o Hinder, ficou um trem meio engraçado. Eu acho esse clipe meio engraçado. Mas a Hinder tem mais ou menos um clipe profundo para o bolso que fica meio assim. E eu não gosto da versão do Hinder do clipe profundo e não gosto muito desse. Não que ele não funcione bem, ele é feio. Certo? Isso vale para o Hinder original com o Deep Pocket Clip também, né? O clipe profundo do bolso. E esse clipe é feio. Só isso. Os clipes da Hinder normalmente são de titânio e bem feio e da cor do titânio. Eu acho que ornaria um pouquinho mais com o canivete, mas eu estou exagerando, tá? Não é uma frescura isso. O flipper dele funciona muito melhor do que o do flipper da Hinder. A flipper da Hinder você não pode puxar para baixo, certo? Esse daqui, se você puxar para baixo, empurrar para cá, ele abre muito bem. A Hinder não adianta, ele abriu por sorte. O certo é você empurrar ele para dentro, aí que ele abre melhor. Então esse daqui é uma versão mais amistosa do Hinder, certo? Com poder de corte bom, melhorado, né? Isso é uma versão do Hinder. Existe essa versão do Slicer Round nos Hinders, tanto no XM18. Não sei se tem no XM24, mas tem tanto no XM18 de 3 polegadas quanto de 3,5, o qual esse aqui é baseado e inclusive tem um tamanho próximo. Eu quero falar um pouquinho de algumas coisas aqui.
O peso dele 5,5 ounces, 156 gramas, peso comum de um Hinder, o tamanho comum de um Hinder, a aparência comum de um Hinder, acabamento próximo a de um Hinder, não tão chega ainda no Hinder. Eu confesso que quando eu olhei o 0560, eu falei assim, será que isso é considerado um Hinder mesmo? E eu pude comprovar hoje que nem esse, nem o 0560 e nem o 0550 e nem o 0500 060 555, sei lá, alguma coisa assim, 552, que é menor, também não são e não vão chegar no acabamento e na qualidade, no refinamento da Hinder original. Mas eu quero comentar ainda outras coisas antes de encerrar e fazer a conclusão. Mas um detalhe que é importante, eu acho que para os Estados Unidos, é que eles ambos são feitos nos Estados Unidos, né? Então os americanos gostam disso. E eu gosto de produtos feitos nos Estados Unidos porque normalmente a qualidade é maior. Normalmente por quê? Porque agora há concorrentes chineses que estão destruindo, né? Não só chineses, como russos e outros que estão chegando aí no mercado para balançar. Mas eu gosto normalmente da qualidade americana dos produtos. Deixa eu chegar e falar no Asus CTS 204P Stainless Steel. Eu não tenho muita experiência com esse aço, certo? O que o meu ver ele tem uma retenção muito boa, talvez superior ao S35VN, que é utilizado nessa lâmina, inclusive estampada no meu render. Ele é um super steel, um aço top que está sendo utilizado por várias empresas de cutelaria. E eu vou dizer o seguinte, o S35VN não era um aço que era muito de meu apreço, mas que eu aprendi a conviver com ele. E quando você pega um aço como o S30V, que tem uma retenção, o S35VN, que tem uma boa retenção de fio, uma boa resistência à oxidação, e é fácil de afiar, relativamente fácil de afiar, ele com você algumas passadas no Sharp Maker é o suficiente para você ter um fio útil, e um pouquinho mais você consegue deixar ele muito afiado, muito afiado. Você enxerga que existe margem em algumas coisas que muito pequenas para serem melhoradas. Às vezes a Ferrari lança um modelo, sei lá, por exemplo, os modelos que ela tem lançam lá de 500 mil dólares. E daí eles lançam um outro modelo com 20 cavalos a mais, pintadinho um pouquinho lá, um pouco 2 milímetros rebaixado a suspensão e custa 150 mil dólares a mais. A Ferrari faz isso. Será que melhora tanto para valer tudo isso? Às vezes eu me pergunto nesse tipo de aço, que é um aço que o S35N às vezes não deixa margem para tanta coisa para ser melhorada. E quando você melhora, esse aço aqui, eu não afiei ele, mas uma pessoa que entende muito mais que eu afiou e disse que teve um trabalho muito grande para afiar um canivete desse. Então, ele pode ter uma retenção melhor que o S35VN, talvez até uma resistência à oxidação maior que o S35VN, mas tem uma dificuldade muito maior de afiar também. Aí, às vezes, você fica aí mais ou menos no porquê usar o S35VN. Então, ainda assim, se você olhasse para mim, BR, qual que vale mais a pena se eu for comprar o canivete com o CTS 204 P ou com o Elmax? Qual você escolheria? O CTS 204P, com certeza. Eu não gosto do Elmax, ele é difícil de afiar, não tem uma retenção boa e sei lá, não gosto. No Elmax eu não gosto dele. Esses aqui eu provavelmente gostaria menos do que o S35VN, mas mais que o Elmax, que ele teria maior retenção de fio do que o Elmax.
Agora a conclusão que você chega. BR, é quase a mesma coisa? Eu vou te dizer, não é quase a mesma coisa que um Hinder. Aí é palpável a diferença em qualidade e em acabamento, em alguns detalhes de um Hinder e de um ZT Hinder. Ainda assim, esse canivete custa cerca de $260 nos Estados Unidos, se você quiser importar, ou se você quiser comprar, aí por aí existe pessoas aqui no Brasil que trazem, né? Não é um Hinder. Não é a mesma coisa que um Hinder. Agora, te digo também, um Hinder hoje custa $425. O lugar mais barato que você for comprar um zero, esse aqui 260 zero. Vale essa diferença? Eu te digo que também não vale, tá? Se eu tivesse que contar o meu dinheiro para comprar entre um dos dois, eu ficaria com esse pelo custo-benefício. Pelo custo-benefício. Por quê? Se você, ao invés de comprar um desse, você poderia comprar um desse e um desse, um Emerson 0500 e 630. Ou então, um desse e um Paramilitary 2 e ainda um Cryptilium. Tá bom, não tá? É difícil você explicar por que um Hinder custa tanto. Eu sei que na hora que você pega, você fala assim, nossa, tem uma diferença. Essa diferença justifica o preço? Aí eu empurro essa pergunta para você. Eu digo, eu tenho o meu XM18 com 3,5 polegadas. Não tenho intenção de vender, não digo que eu nunca vou vender, mas eu não tenho intenção de vender. Só que também não tenho intenção de comprar outro. Certo? A menos que eu fique rico. Ah, BR, você não tinha intenção. Ah, mas agora eu tô ganhando 50 mil reais por mês e eu vou ter um monte. Com certeza. Agora, caso contrário, eu não tenho intenção de ter um Hinder, outro Hinder tão cedo. Um desse eu poderia ter. Eu acho que não é a mesma sensação no bolso. O Hinder parece mais leve de alguma forma, mais refinado, mas é mais interessante, certo? De alguma forma ele é mais interessante. Ele tem as coisas modulares que você pode trocar, que eu não vou fazer, pelo menos por enquanto, que custa caro para você fazer isso. Mas esse aqui é uma boa alternativa para quem gosta do Hinder. E quem vê o razão, né? Quem busca custo-benefício, nunca vai comprar esse Hinder, vai comprar esse, feito pela ZT, tá? Isso é importante sim. Eu fico com o meu Hinder ainda. Você compraria outro Hinder? Não. Compraria esse, compraria outros mais baratos. É difícil explicar ter vários. Você quer ter um porque você é high-end e você quer muito? Sim. Agora esse aqui é um canivete espetacular. Vale a pena mesmo, 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 mesmo. Talvez seria os $260 mais bem gastos num canivete, na minha opinião. Eu preferia o S35VN nessa lâmina ao invés do CTS 204P. Mas não sou eu que escolhi, então eles colocaram e tá bem servido, tá? Ele tá bem servido, sim. Eles deixaram, eu falo, do S35VN pro outro. Não é uma diferença absurda de performance. Então, eles colocaram esse aço. Mas esse é um canivete espetacular. Eu acho os $260 talvez mais bem gastos em um canivete. E aí coloco também uma linha tênue, por que gastar mais que isso, tá? É isso que você tem que enxergar nesse canivete e do que eu tô dizendo. Por que gastar mais que isso num canivete? Aí vai ter gente, eu falo assim, pra mim tem acima disso tem os customs, que são obras de arte, e aí eu entendo.
Mas em termos de performance, isso aqui é feito por máquinas. O Rick Ringer não passou a mão dele aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Custo-benefício diz para você ficar com isso. Só vou encerrar isso. Clique em curtir, compartilhe o teu vídeo. Eu tenho até Instagram agora. Você pode colocar BR Tactical Gear, G-I-A-R. BR Tactical Gear, tudo junto no Instagram. E você pode ver algumas coisas, meus EDCs. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa de vídeos que estão para aparecer aí, tá? Então me segue lá, me adiciona no Facebook, curte minha página no Facebook também. E abraço, tá bom?